Estoicismo, uma filosofia antiga que já apareceu na Bíblia, inclusive em confronto com o cristianismo. Hoje, porém, vemos em diversos canais divulgados por coaches em canais de filosofia sendo vendida como uma filosofia de autoajuda e que busca trazer uma paz para a vida da pessoa. Mas, afinal, a partir disso, um cristão de fato pode seguir o estoicismo? Bem, basicamente o estoicismo é uma filosofia que ensina que o ser humano deve buscar a virtude e a tranquilidade interior por meio da razão, aprendendo a distinguir aquilo que está sob seu controle daquilo que não está. Para os estoicos, a felicidade consiste em viver em harmonia consigo mesmo e com a natureza, dominando as próprias paixões e aceitando com serenidade os acontecimentos da vida. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesse tema, aqui vai um breve resumo do estoicismo. Tudo começou com Zenão de Sítio, que viveu no século 4-3 a.C. Ele nasceu na ilha de Chipre. Ele era comerciante, assim como seu pai, que foi quem apresentou a filosofia a ele, quando lhe deu alguns livros sobre Sócrates, que conseguiu em uma de suas viagens. Após isso, Zenão, em uma das suas viagens em busca de comprar púrpura, ele sofreu um naufrágio. Após esse naufrágio, ele foi para Atenas, onde, sentado em uma livraria lendo uma das escrituras de Sócrates, sentiu-se intrigado com o que ele dizia, levando a Zenão a perguntar ao livreiro que ali estava onde poderia encontrar homens como Sócrates, e o livreiro apontou para Crates de Tebas, que naquele exato momento estava passando. Com isso, se tornou um discípulo dele, e após 20 anos, ele fundou sua primeira escola estoica, onde ensinava em uma fonte chamada Poikile Stoa, e é daí de onde vem o termo estoicismo. E dessa forma surgiu o estoicismo que conhecemos hoje. Então, agora iremos falar sobre o estoicismo no Novo Testamento. E esse momento se passa em uma das viagens missionárias de Paulo, que se encontra em Atos 17, onde, após ter fugido de Bereia devido às perseguições, Paulo foi para Atenas para se refugiar, que foi onde Paulo se encontrou com os estoicos. Então, ao chegar a Atenas, Paulo de cara fica profundamente incomodado ao ver a cidade cheia de ídolos. Ele começa a dialogar na sinagoga com judeus e tementes a Deus, e diariamente na praça, que era basicamente ali a praça de Ágora, com quem estivesse ali. Nesse contexto, Atos 17-18, onde eles passam a discutir com ele, onde diz exatamente assim: e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Dessa forma, Paulo passa a pregar também sobre Jesus e a ressurreição dos mortos, onde alguns se interessam, mas outros o chamam de tagarela e depois levam ele para Aerópago, lugar onde diversos filósofos iam para escutar a filosofia de outros e ouvir conselho e opinião de outras pessoas. Semelhantemente, ao lugar que Zenão foi para mostrar seus ideais, quando ele, tendo estudado sobre o estoicismo, foi pregar lá em Pórtico Pintado. Mas, afinal, por que com a pregação de Paulo, alguns dos estoicos chegaram a chamá-lo de tagarela, que era um termo usado para pessoas que juntavam informação ali, outra aqui, juntava tudo e falava coisa com coisa. Então, por que uns chamaram ele de tagarela, enquanto outros viam aquilo de forma diferente dos outros? E, bem, em primeiro lugar, a pregação de Paulo não fazia sentido para eles devido à pregação sobre a ressurreição dos mortos, já que, para o estoicismo, a ideia de ressurreição era vista como loucura, pois essa filosofia surgiu com o objetivo de ensinar o ser humano a viver melhor no presente, sem desperdiçar sua vida com ilusões sobre o futuro. Muitos filósofos estoicos afirmavam que estamos sempre morrendo e que tudo se encerra na morte. Por isso, quando Paulo anuncia a doutrina da ressurreição, os estoicos o chamam de tagarela. Para eles, essa mensagem era inaceitável e contraditória, pois ia diretamente contra os princípios do estoicismo. Como acreditavam que a vida terminava na morte, buscavam viver da melhor forma possível no agora. Então a ideia de céu e ressurreição rompia completamente com essa visão. Por isso, eles procuravam viver da melhor forma possível, aceitando que há coisas que estão além do nosso controle e que não devem nos controlar. E o estoicismo procurava ter uma postura onde não se deixaria abalar por aquilo que não pode controlar, através do seu autoconhecimento e tendo domínio sobre si. E eles sabiam que um dia deixariam de existir, mas não é por causa disso que eles se rendiam aos seus prazeres, pois amanhã poderiam morrer, pois isso os tornaria escravos das paixões. E o estoicismo entendia que, quanto à vida, eles deveriam ter essa busca por virtudes. Mas isso de nada adianta se não houver um propósito maior, como é a ideia
de vida após a morte, pois se tudo acaba na morte, de nada adianta se uma pessoa for mais sábia do que a outra, se viveu melhor ou se viveu mais, pois a morte iguala tanto os tolos como os sábios. E é isso que em todo o tempo Eclesiastes, especificamente em Eclesiastes 2,16, nos quer dizer, mostrando que tudo é correr atrás do vento e que tudo é vaidade se não houver um propósito maior. Portanto, tanto os cristãos como os estoicos podem buscar ter essa fuga das paixões, evitando pecados como a ira, orgulho, imoralidade sexual, luxúria, etc. Mas isso não os torna mais santos, pois a busca por santidade do cristianismo e a fuga das paixões do estoicismo são duas coisas completamente diferentes. É quando olhamos a motivação de cada um que entendemos, pois os cristãos buscam fugir das paixões da carne por não quererem mais ser escravos do pecado. Desse jeito, procuramos ter domínio sobre nós mesmos, cremos que por meio do sacrifício de Jesus, nós não temos liberdade para tornarmos senhores de nós mesmos, ter a capacidade de achar a felicidade e a paz através de nós mesmos. E um dos principais motivos de algum deles, os estoicos, terem se interessado pelo que Paulo havia pregado, era que se aquilo que Paulo realmente estava dizendo fosse verdade, isso mudaria completamente a visão que os estoicos tinham sobre a morte, pois os estoicos procuravam viver da melhor forma enquanto ainda fosse possível, tendo em vista que tudo aquilo que passaram e que passam acabaria na morte. Mas isso na verdade essa vida foi para nos prepararmos para algo além dessa, e era basicamente isso que estavam acreditando. Pois dessa forma nós viveríamos de forma plena, não apenas para aproveitar da melhor forma o tempo que temos. E é por causa disso que a pregação de Paulo foi motivo de zombaria por pregar a imortalidade da alma, mas é também por isso que essa mesma pregação gerou interesse em algum deles. Bem, outro motivo da pregação de Paulo ter sido sem sentido para eles seria por causa da ideia de um Salvador e um Deus onde antes mesmo da criação do mundo já havia predestinado tudo o que havia de acontecer, onde esse mesmo Deus tinha o poder de controlar aquilo que passamos. E isso para eles era inadmissível, pois o estoico vive de forma plena quando conquista a imprevisibilidade do futuro e aprende a lidar com isso, pois era o que significava viver em paz, era ter essa harmonia com a natureza, aceitando que aquilo que você não pode controlar não deve te afetar, e você ter uma harmonia com você mesmo, uma harmonia com o próprio ser. Era só quando você conquistava essa harmonia que você conseguia viver de forma plena, conquistando assim a imprevisibilidade dos acontecimentos que há de vir. Então, crer em um ser que controla o futuro é abrir mão desse controle pretendido, é assumir que é um ser que controla aquilo que os humanos não podem controlar, impossibilitando assim de eles viverem em harmonia com a natureza como acreditavam, visto que Zenão acreditava que Deus era o universo em si e não o criador dele. Então, do ponto de vista cristão, crer em um Deus que controla o futuro não significa perder a paz ou renunciar à responsabilidade, mas justamente o contrário. A verdadeira paz não vem de aceitar a imprevisibilidade do futuro por esforço próprio, mas de confiar em um Deus pessoal, bom e soberano, tendo em vista que tudo aquilo que passamos e vivenciamos coopera para o nosso bem, tanto os momentos de reflexões que são para nos fortalecer, quanto os momentos de descanso e felicidade em Deus. Enquanto o estoicismo ensina que o ser humano alcança a plenitude ao aceitar o que não pode controlar e buscar harmonia consigo mesmo e com a natureza, o cristianismo ensina que o ser humano encontra a paz ao descansar na vontade de Deus, mesmo sem controlar os acontecimentos. Sabendo disso, podemos concluir, portanto, que não existe uma filosofia tão perfeita e tão completa e que se compare com o cristianismo, não é mesmo? Então, em vez de procurarmos paz, ajuda em filosofias baratas e vazias, por que nós não nos dedicamos dia após dia cada vez mais ao cristianismo, que promete paz a todo aquele que crê? Por que aceitarmos uma filosofia que deixa de lado Deus tão perfeito, bom e soberano como nosso Deus? Então, meus irmãos, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem melhor o cristianismo e a perceberem que a verdadeira felicidade está em Cristo, não em filosofias vazias ou métodos humanos, mas em Deus, que nos sustenta e nos guia todos os dias. Espero que tenha ficado claro para todos. Considere deixar o like, se inscrever no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. E se tiver algum tema que vocês gostariam de ver por aqui, me conte, vai ser um enorme prazer continuar essa caminhada com vocês. Então, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.